perturbados pelos acontecimentos do dia, procuram um lugar mais seguro para se esconderem. Param na árvore coberta de espinhos. Está quase noite, mas os macacos-aranha não param. Após um dia em busca de alimento, encontram-se espalhados pela floresta. Uma das fêmeas dominantes e a cria esperam numa das suas árvores favoritas para ver se já algum chegou. Chama para informar os outros da sua posição. Quando ouvem o chamamento, sabem já para onde devem ir. Uma vez mais, os macacos-aranha dispersos reúnem-se e passam a primeira hora da noite brincando e catando-se, tanto jovens como adultos. Quando a lua já vai alta, o solo da floresta desperta e os macacos dormem profundamente. A água é a prioridade de todos os animais, de cervídeos, morcegos e tapires. Os predadores necessitam também de beber. Não se trata de um puma, mas sim de um maracajá. Embora mais corpulento do que um gato doméstico, não representa uma ameaça para os veados, mas na escuridão é difícil distinguir. O maracajá descobriu o grupo dos capuchinhos apinhado nos ramos exteriores da árvore espinhosa. Os macacos raramente dormem nos ramos mais largos e confortáveis que utilizam durante o dia, preferindo os mais finos que abanam ao menor movimento de qualquer felino que tente trepar. Custa acreditar que consigam dormir tão profundamente. O maracajá não tem a menor hipótese. No princípio de maio, os ventos mudam de direção e de novo as nuvens começam a formar-se junto dos picos vulcânicos.
Após 6 longos meses de seca, a floresta fica ensopada. E é claro que os macacos uivadores respondem também aos trovões. Uma vez mais, Santa Rosa parece com qualquer outra floresta tropical. Geralmente parte-se do princípio que o início da estação das chuvas torna a vida dos macacos mais fácil, mas na realidade estão preparados para suportar todas as estações. Os espertos e curiosos capuchinhos reproduzem-se lentamente e têm uma adolescência longa, durante a qual aprendem novas formas de sobreviver em situações difíceis. Mas a razão do sucesso dos macacos uivadores é menos óbvia. Parecem conseguir obter os mesmos resultados que os capuchinhos, com menos trabalho, menos violência e um cérebro mais pequeno. Ao evitarem a concorrência destes animais pacíficos, encontraram a solução ideal. No que respeita aos macacos-aranha, serão sempre dominantes na região. Contudo, mais do que os outros, devem o seu sucesso à proteção conferida por Santa Rosa. Pela primeira vez em milhares de anos, conseguem reproduzir-se sem temerem ser caçados pelo homem. As fêmeas dos capuchinhos foram cedendo e mostraram aos invasores onde obter água para beber. O novo macho alfa recuperou bem e é agora um membro válido do grupo. É uma questão de reciprocidade. Os invasores tiveram acesso aos melhores locais para encontrar água e alimentos, e em troca trouxeram alguns truques novos para o grupo. Mastigando folhas aromáticas e esfregando-as na pele, estão talvez a proteger-se contra os insetos, ou, quem sabe, apreciam o seu odor. Os novos machos já tratam os jovens como se fossem seus. E com alguma sorte é possível que um macho derrotado tenha sobrevivido e encontrado um novo grupo a que se juntar. Algumas das fêmeas estão grávidas e na próxima estação seca vê-las-emos transportar as suas crias. Esta floresta transformou-se assim num ótimo refúgio para os macacos locais e o seu número deve continuar a aumentar. Contudo, no exterior das zonas protegidas, as 13 espécies continuam a perder os seus territórios, devido aos fogos, à agricultura e à exploração florestal, e continuam a ser arrancados às progenitoras para serem vendidos como animais de estimação. Até agora, a regeneração desta zona florestal única tem-se revelado um êxito para as 13 espécies de macacos de Santa Rosa. E um barco romano de 30 metros de comprimento não podia defender-se da tempestade, das ondas e do vento.
Ao longo dos séculos, desapareceram inúmeros barcos e morreram muitos marinheiros. 24 already. Atualmente, o homem que descobriu o Titanic, o Dr. Robert Ballard, anda de novo à procura de navios antigos, desta vez naufragados no Mediterrâneo. For hundreds of years, scientists have looked in the ocean for our history. And for most of that time, they've only been able to look a very short distance, 100 or 200 feet, which represents an insignificant amount of the ocean. And what we're trying to accomplish is something that's never been done before, and that is to try to excavate a ship of antiquity that is thousands of feet beneath the sea. O objetivo é trazer para a superfície navios antigos, enterrados a 800 metros de profundidade. Nunca antes foi tentado e Ballard tem umas breves 5 semanas para o fazer. You know, it's ironic that we have sent robots to Mars, and we've mapped the far side of Venus. In fact, that we know more about the moon's surface than the ocean. Para realizar o impossível, Ballard precisa de um laboratório flutuante como base da missão. O Caroline Celeste, um navio da Marinha Americana, vai viajar 128 km para o oeste da Sicília, em águas internacionais, onde ninguém tem direitos sobre navios perdidos. Ballard crê que o Mediterrâneo está cheio de destroços antigos e há muito tempo que sonha encontrar um. We're sitting right now in ruins that are on the island of Sicily. To get to Rome, you have to cross the Tyrrhenian Sea. To get to Carthage, you have to cross the Straits of Sicily. To travel from civilization to civilization here in the Mediterranean, you must cross the Mediterranean. And many of those ships didn't make it. Many of those ships went to the bottom, and many of them went into the deep sea. Between ancient Carthage and Rome, it's 12,000 feet deep. And no one has ever gone to the bottom of the Tyrrhenian Sea to look for those ships that sank, most surely sank there until now. Foi há uma década que Ballard e uma equipa de arqueólogos inspecionaram pela primeira vez uma região inexplorada do Mediterrâneo chamada Bancos Kerky. Em 1988, fez uma descoberta espantosa a quase 900 metros de profundidade. Os destroços de uma embarcação romana antiga que jazia intacta no mar há quase 20 séculos. A descoberta confirmou pela primeira vez que uma antiga rota comercial tinha florescido através do Mar Alto entre Cartago, no norte da África, e Roma. Agora Ballard regressou ao Bancos Kerky para tentar escavar o antigo navio romano. Trabalhando em estreita colaboração com arqueólogos, Ballard espera descobrir qualquer coisa que nunca ninguém tenha visto antes. My greatest dream is that these ships are buried and well preserved, and that their cargo is preserved, and who knows, maybe there's people that are preserved. I'm not sure I want to find people, but it would be fascinating. And we won't know until we dig them out. Existirão realmente restos mortais de marinheiros antigos no fundo do Mediterrâneo? É uma ideia extraordinária. E para descobrir, Ballard vai usar uma máquina também extraordinária. É o NR-1, o submarino de submersão profunda mais avançado que existe. É capaz de descer até 900 metros de profundidade e aí permanecer um mês. Construído durante os conflitos da Guerra Fria, o NR-1 foi uma arma decisiva no arsenal da Marinha Americana durante 30 anos. Foi concebido para pesquisar as profundezas do oceano em busca de aviões abatidos e de mísseis perdidos.
É o melhor do mundo e está equipado com luzes, sensores, câmaras e um braço mecânico para escavar. Todo ele acionado com a energia de um reator nuclear que não precisa de ser reabastecido durante 20 anos. O seu equipamento de sonar continua a ser secreto. É tão sofisticado que permite ao NR-1 encontrar uma lata de refrigerante no fundo do mar a uma distância de 1.600 metros. O NR-1 é de facto uma maravilha, mas tem um espaço exíguo. A tripulação de 11 homens partilha uma mesa de cozinha que dá à justa para 2 pessoas de cada vez. Para esta missão, Ballard acrescentou uma coisa novinha em folha ao braço escavador do submarino. Uma potente bomba de sucção que vai drenar o fundo do oceano. Ballard supõe que o fundo do mar seja arenoso e macio, pronto a revelar os segredos que nele jazem escondidos. O que estará realmente lá embaixo? Irá Ballard descobrir madeiras de um navio mercante da antiga Roma e os ossos dos homens que nele navegavam há 2000 anos? Eis aqui tesouros afundados. Atraem gente para os mares desde que o primeiro cargueiro se desfez nos recifes pouco fundos. Relíquias, ouro, pedras preciosas, moedas. São estas coisas que dão origem a inúmeros sonhos e maquinações. Obcecados pela promessa de riquezas, os caçadores de tesouros submarinos atuais esquadrinham os oceanos importunando os arqueólogos sérios. O rei dos sonhadores e maquinadores submarinos é um rebelde casmurro chamado Mel Fisher. Na sua busca aos tesouros, Fisher não deixa que nada se meta no seu caminho e acabou mesmo por ficar com fama de fanfarrão. Um fanfarrão muito bem sucedido. Em 1997, a família e os amigos juntaram-se a Fisher para assinalarem o local onde ele, quase 25 anos antes, descobrira ouro. The reason we picked today, it was rather appropriate. It's Mel Fisher's 75th birthday. Here, here. Today's the day. But the plaque, and let me unveil it here, take it off. You'll notice we got a picture of the Atocha, and it reads, "In sincere appreciation to Mel and Dio Fisher for their extraordinary efforts in accomplishing mankind's most elusive goal. They followed their dream." Nos anos 60, Mel Fisher era um homem com um sonho louco. Muitas vezes com falta de dinheiro e crivado de dívidas, ele percorria as águas pouco fundas ao largo da Califórnia em busca de tesouros. Estava determinado a encontrar os destroços do Atocha, um galeão espanhol que naufragou em 1622 devido a um furacão, transportando uma fortuna em prata e em ouro. Ano após ano, com a ajuda da mulher e dos filhos, Fisher passou a pente fino os mares da Flórida. Até que em 1975, o seu filho Dirk encontrou a primeira prova real do navio, 9 canhões em bronze. Uma semana depois, quando regressava ao local do triunfo, o barco de Dirk Fisher virou-se na escuridão da noite. Dirk, a mulher e outro mergulhador morreram tragicamente. Fisher ficou destroçado, mas jurou continuar para honrar a memória do filho.
O Atocha parecia muito perto, mas continuou a fugir de Fisher, a troçar dele durante mais de uma década. Foi então que, em 1985, a uma profundidade de 18 metros, ele encontrou o Atocha, o filão principal de todos os navios com tesouros. Até agora vale 400 milhões de dólares e hoje Mel Fisher está a contar as riquezas que ainda estão no fundo do oceano. So right over here, about a quarter of a mile, there's all the king's taxes for 5 years, all the church collection money from all the Catholic churches in this hemisphere for 5 years, all the wealthy merchants, there's 28 of them on board, all their life savings for 10 or 15 years in business over here. They were going to go home and retire, and they didn't make it. So there's probably another $4.5 billion right over there. Atualmente, Mel Fisher, envelhecido e doente, ainda traz tesouros para a superfície. Agora são esmeraldas. A sua paixão por tesouros passou para o filho mais novo, Kane Fisher. These emeralds are coming from the Atocha, and they weren't on the manifest, but we found a court-martial record in the archives saying that the admiral had a. I got one. There it is. I got one. Saying that the admiral had a keg of them. All right, say. There you go. Read it and weep. Yeah, that's about a half a carat. And that's about 6,000 a carat there. That's about a half a carat, so that's $3 grand we just found. Got to be real persistent and not give up no matter what. And you got to believe it's there, and you got to want it bad. If you want it bad enough, you'll get it. You just got to keep looking and don't stop no matter what. I dream about gold and emeralds every night. And you'll never know it's 5 feet away from where you left off. That's what keeps it exciting. The Atocha puzzle still isn't solved. It's just, I don't know when we're going to figure it out. And you just keep going and going. It seems like you never get done working the shipwreck. We've been working those wrecks for 34 years now. And still finding stuff. And it's exciting. That's what keeps you going. Hoje em dia, Mel Fisher é uma grande empresa e quase respeitável. Mas um fanfarrão faz sempre inimigos, grandes inimigos. Acusando Fisher de ter danificado gravemente o fundo do mar com as suas técnicas de recuperação, o governo federal instaurou-lhe vários processos, forçando-o a pagar centenas de milhares de dólares em multas. Mas Fisher sabe mudar com os tempos. O conservador Sid Jones, que trabalhou bastante com ele no Atocha, reconhece a necessidade de proteger a história. In the past, treasure hunting, back in the 60s or the 50s when it was really getting started, there wasn't much thought given to recording data or preserving the artifacts. Of course, there was a large emphasis on finding something of value. But we've all learned in time that every artifact that comes from these ships has value. Once you understand the complete picture, the items not only have a monetary value, but they have a historical value as well, which didn't always exist in the early phases of treasure hunting. Depois de encontrar e catalogar cuidadosamente os seus tesouros, Fisher vende a maior parte peça por peça. Ele crê que há mais 2.000 milhões à espera de serem recuperados. Bem no fundo do Mediterrâneo, o NR-1 ainda anda em busca de maravilhas arqueológicas, mas não tem tido muita sorte. Depois de 3 semanas de tentativas, o submarino e o seu braço automático não conseguiram fazer uma moça sequer no fundo do oceano, que inesperadamente se revela pegajoso e compacto como argila. O plano magistral de Ballard não está a resultar.
Ainda existirão cascos de madeira de navios romanos fora de alcance? Ou o tempo tê-los-á destruído? Ballard pergunta a si mesmo se chegará a encontrá-los. The deep sea is always surprising me. Every time I think I understand it, it throws me another curveball. But that's okay, that's part of it. I think it wouldn't be fun if I knew it that well, and it wasn't full of surprises. Ballard decide então usar o NR-1 de outra maneira. Manda o submarino fazer aquilo que ele faz melhor. Agir como um cão de caça de tecnologia de ponta para percorrer o banco Scherky e, com os seus sentidos de sonar excepcionais, explorar o mais que puder. Sir, Pest Commissioner, rig ship for deep submergence. Rig ship for deep submergence. Rig ship for deep submergence, aye, sir. Rig ship for deep submergence. Irá o NR-1 descobrir o desconhecido, o inesperado? Ballard tem de esperar para ver. Ao trabalhar para desenvolver tecnologia submarina nova, Ballard revolucionou a arqueologia do alto mar. Ao mesmo tempo, ajudou inadvertidamente o mundo dos caçadores de tesouros. Atualmente, qualquer um que disponha de $150 mil pode comprar facilmente um veículo de pesquisa acionado por controle remoto e partir em busca de ouro. Todavia, ainda só existe um punhado de recuperadores de salvados de alto mar bem-sucedidos. A tecnologia de alto mar Seahawk, ao largo de Tampa, Flórida, é um deles. O Seahawk acertou em cheio em 1989 ao descobrir um galeão espanhol do século XVII, carregado de ouro e joias, ao largo da costa da Flórida, a 450 metros de profundidade. O Seahawk anda outra vez à procura de tesouros, desta vez nos mares ao largo da costa da Geórgia. Michael Reardon, o atual líder da expedição do Seahawk, considera-se um caçador de tesouros diferente. That's one of our goals, is to choose shipwrecks that are archaeologically important as well as having a commercial cargo. So we're playing a fine line between the archaeological community and the out-and-out smash and grab treasure hunters, of which we're not. Reardon anda à procura de um vapor com rodas de paz do século XIX a que deram o nome de código The Golden Eagle, para esconderem a sua identidade dos outros recuperadores de salvados. Neste momento, a busca está circunscrita a 18 km². It's very difficult locating shipwrecks with all the sophisticated equipment we have today. It's still quite a chore. Keep in mind, right now we're 433 feet above the sea floor, trying to put a small vehicle on a shipwreck. There's no road signs out here. Reardon e os seus colegas levaram anos de trabalho árduo para chegarem a este ponto. Agora, usando tecnologia de ponta semelhante à de Ballard, esperam ir buscar a sua fortuna a 150 metros de profundidade. Yeah, the vehicle's on the bottom. Roger that, I copy. The vehicle is on the bottom. Segundo o Seahawk, em 1865 o Golden Eagle foi apanhado por um furacão sem ter onde se abrigar. They fought the storm for 2 days, all hands and passengers bailing and bucketing water out, and finally the seas and the weather had calmed down and it went under. Foi ao fundo, levando uma carga de moedas em ouro. $400 mil da época, avaliados agora em 20 milhões. 6 years of work coming down to a dive with a remote vehicle, and hopefully when we get in on the site it'll be the right wreck. We have very good sonar images of the wreck, and the dimensions are almost exactly the same as the target vessel, the codename the Golden Eagle.
There's some targets off to the right, I think. À medida que o veículo de pesquisa desce no negrume reluzente do alto mar, o diretor do projeto, Brett Hobson, distingue os contornos fantasmagóricos do passado. That's the beautiful part of these old wrecks, the little time capsules, and nobody's seen it, and we're just sleuthing through, looking for clues, and it definitely feel like a detective. So far, everything we're seeing is telling us that this could be the one. You're looking straight down now, right? Yes. Okay, we're going to go all the way over to the other side. Okay. It's been very quiet here ever since, very dark, and our light to the first one is to illuminate it since it went down. That's a very eerie feeling. Quando o veículo de pesquisa passa mais perto, eles detectam coisas que não coincidem. Wow, really round. And we've got some very flat-sided bulwarks here. Oh. See the big cutout going down to the keel, and the rudder stanchion on the right. I don't know what else it could be. It looks just like what I had hoped we would not find. No paddle wheels I know of has a propeller like that. I think we're in trouble. It's very disappointing at this moment to be sitting here with a target that we had pinned high hopes on, and now to prove that it's not the right vessel. Can't think of the right words to describe how I'm feeling right now. It's not good. Keep coming around. Is it telling you that? É preciso tempo e sorte para encontrar um pote de ouro num oceano tão vasto e profundo. E Riordan já esgotou as duas coisas. Umas semanas, Ballard e o NR-1 continuam a procurar novos destroços no Skurky. Ballard também utiliza o Jason, um veículo de pesquisa acionado por controle remoto, desenhado e construído por engenheiros do Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Okay, we're just checking the data logging station now. Os arqueólogos passaram já muitas horas a observar e a fazer um levantamento dos artefatos no fundo do mar. Chegou a hora de Jason os recuperar. Guiado pela equipa, o veículo automático mergulha a mais de 900 metros para localizar relíquias frágeis. A maior parte delas são ânforas romanas. São recipientes de terracota com 2000 anos, os contentores do mundo antigo, cheios de azeite, peixe seco ou vinho. Embalando com segurança os seus frágeis despojos, um elevador de metal e rede atravessa lentamente os 800 metros que separam os séculos. Pela primeira vez em 2000 anos, mãos humanas vão pegar nos artefatos antigos. Para estas peças delicadas do passado, a próxima paragem é o laboratório do navio, onde serão examinadas pelo arqueólogo John Olsen, pela diretora arqueológica da expedição Anna Marguerite McCann e pelo conservador Dennis Piatta.
Olsen está encantado por ter encontrado os potes de barro. Well, to find several cooking pots together, adjacent to one another, just as they would have been left on a kitchen bench, is extraordinary at this depth, 2,600 feet. Os caçadores de tesouros atribuiriam pouco valor a isto, mas para o arqueólogo John Adams, um navio naufragado é uma fatia de tempo inesperadamente preservado. When a ship sinks, there's a cross-section of society. Structure, contents, personal possessions, contextual relationships, etc. Lost at a single moment in time. Nobody decides what to take away, what to leave behind when the ship sinks. It all ends up on the seabed at the same time. And ships have been described, rightly so in a way, as time capsules. À medida que continuam a explorar, Ballard e os arqueólogos ficam entusiasmados ao verem coisas que nunca tinham visto antes. Skirky está a superar as expectativas. Did you zoom in on that? Keep zooming. Look at that, beautiful. Identificaram os restos de um navio, mas decididamente não é de origem romana. A princípio, ninguém sabe de onde é. It's particularly interesting because it seems to be a relatively small ship and we don't see cargo, just ballast stones which help steady a ship when it's not carrying cargo, or if it's a pleasure craft such as a small personal yacht or possibly a type of warship. Look at the reflection on those glasses. Keep driving straight. Don't stop on them. There's glass. I'm just amazed that there's glasses. Vidro. Candeeiros que há séculos iluminavam a escuridão. E apesar de milhares de quilos de pressão marinha, sobreviveram intactos. Obviously, one of our big concerns is that these artifacts are very, very fragile. Jason weighs 3,000 pounds in air, and it's got a tremendous amount of momentum, and we want to pick them up without breaking any of them. We've never picked up glass before. Depois de chegarem à superfície, os objetos ajudam a revelar a natureza da misteriosa embarcação. É originária do século XVI ou XVII, 1500 anos depois dos barcos romanos, de quando os comerciantes árabes navegavam nestas águas. Look at this. Like I said, someone hold that open. Look at that, Dennis. Hey, Louis. Isn't that amazing? Louis. Let's get a shot of the picture. Wow. That is amazing. Não são ouro, nem estão salpicados de esmeraldas, mas para Ballard, os delicados objetos de vidro são o verdadeiro tesouro. São a prova de que o Banco Skirky pode ter sido uma encruzilhada de muitos países e civilizações. What has surprised me the most is that we thought this was one event, that this was a fleet of ships, a group of ships that sank together, and it's not at all. We have ships spanning over 1,500 years of history, if not more. I am just amazed. I thought that there would be a ship here and then way far away another ship, and yet in this particular area of 20 square miles, 4 miles by 5 miles, we have found now 6 ships. This area is it's sort of like a graveyard. Ballard conhece vários cemitérios submarinos. Foi o homem que descobriu um dos mais famosos cemitérios da história. O Titanic. O maior e mais luxuoso transatlântico já construído.
Considerado como um palácio flutuante, o Titanic zarpou em 10 de abril de 1912 para a sua viagem inaugural. Era considerado inafundável até ao seu trágico encontro no Atlântico Norte. Ao bater de lado no iceberg, o grande navio afundou-se em menos de 3 horas. 1.523 pessoas, 2/3 dos passageiros morreram nas águas geladas. Durante décadas, os exploradores viveram obcecados por encontrar o lugar do repouso final do grande transatlântico. Mas ninguém estava mais decidido na busca do que Robert Ballard, que passou 13 anos à procura. Finalmente, em 1985, Ballard e o explorador francês Jean-Louis Michel descobriram os destroços do gigante em ruínas, a mais de 3.600 metros de profundidade. Ballard tratou sempre este local dos destroços como local a explorar, mas fê-lo com respeito. Para ele era um santuário onde os mortos deveriam permanecer intocados, intactos. Ballard e a sua tripulação chegaram mesmo a realizar uma cerimónia fúnebre em memória das vítimas da tragédia. When I found the Titanic, certainly I became emotionally attached to it. And Jean-Louis Michel, who was co-discoverer of the Titanic with me, was equally moved. And then I can remember both of us saying, well, we'll never let this ship be spoiled or desecrated. Ballard descobriu o Titanic, mas nunca reclamou a sua posse, segundo as leis do mar. Inadvertidamente, estava a abrir uma caixa de Pandora. Mal a localização do Titanic se tornou do conhecimento público, este tornou-se um alvo para os recuperadores de salvados. Em 1994, os piores receios de Ballard realizaram-se. Uma nova expedição conduzida por George Tulloch, um empresário de Connecticut, esquadrinhou os restos apodrecidos do Titanic. Tulloch gastou dezenas de milhões de dólares para mandar mergulhar veículos automáticos e trazer do transatlântico devastado joias, monóculos, acessórios, tudo o que estivesse ao alcance. Assim que recuperou os objetos, Tulloch reivindicou legalmente o Titanic para si. Ballard nunca pensou que tal coisa pudesse acontecer. I don't think in my wildest imagination did I think that they would go out and salvage it. I mean, I was convinced they wouldn't. And it just caught me by surprise. I was really shocked. And there was nothing I could do about it. Because since I didn't claim it, I mean, didn't even cross my mind to claim it. 85 years ago this month, the luxury ship, the Titanic, sank on its maiden voyage across the North Atlantic. Tomorrow, Mid-Southerners and people from all across the world will be able to see the treasures that disaster left behind. Tal como Ballard, George Tulloch exprime profundo respeito pelos mortos do Titanic, mas argumenta que as pessoas compreenderão melhor a tragédia se puderem ver os artefatos. I think Titanic is by itself capable of saying it is incomparable in terms of tragic suffering for that moment in time. And I think that the objects from that moment deserve to stay with us.
que a sua empresa nunca venderá os artefatos, nunca venderá os bens dos mortos. Mas vai lucrar consideravelmente com a exposição itinerante. I think the blessing we have is that the court says that it's ours, the company that I'm the president of, and we don't feel that it's ours, we feel that we're the guardian of it. O historiador de Tallaght, Charles Ross, não quer recusar às pessoas comuns a oportunidade de experimentarem o passado. One only has to look at the museums of the world to see that part of the archaeological process is recovering artifacts from the ocean floor. There are ample demonstrations of Mediterranean vessels of all kinds and shapes having their contents brought up and placed in museums for people to enjoy. I think it's certainly preferable to have the Titanic's artifacts guaranteed to be placed before the public and teach them, and to allow them to sit on the ocean floor where they'll be ravaged by time and the elements down there, and accessible really by only a very few people. Mas para o arqueólogo John Adams, não existem justificações científicas para a escavação do Titanic conduzida por Tallaght. We know a lot about the Titanic. We know the names of the people on board. We know its itinerary. So the question the potential archaeological researcher would ask is, if you actually go and investigate that wreck archaeologically, in other words, pull up pieces of the material remains, what is he going to tell you that you don't know already? Now, this is further muddied by the fact that there are still people alive whose relatives died on the ship. Há alguma diferença entre expor uma chávena do Titanic e trazer para a superfície um copo antigo do fundo do Mediterrâneo? Tallaght acha que não. One of the people that would criticize is in the Mediterranean, is sucking up the clay containers from Roman and Greek shipping vessels. There's something about Titanic that makes people a bit crazy if they feel that it's theirs. Para Ballard, há uma diferença abissal entre uma expedição arqueológica e a recuperação de salvados com fins lucrativos. Every object that's recovered is recovered because an archaeologist, an expert, says, I want that. You know, sometimes they would say, see that broken jar, pick it up. Well, how about the unbroken one? No, actually the broken jar has more scientific value. Bring it up. So we bring it up. And so it's a very big difference between doing something to fill in a missing chapter in human history and doing it for personal greed. Quase uma década depois de ter descoberto o Titanic, Ballard mergulhou noutro grande destroço, o transatlântico de luxo britânico Lusitânia. Caçadores de tesouros equipados com tecnologia de ponta tinham despojado o mais que puderam um navio partido, na mira de venderem os restos. Os recuperadores de salvados chegaram a recuperar 3 hélices do navio. Uma delas entrou no Museu do Mar. A segunda consta que foi derretida e refundida para confeccionar um conjunto caro de tacos de golfe. E a última teve um destino ainda mais triste. I can remember going out trying to find the propeller of the Lusitania and finding it in this junkyard and just sitting there amongst all this other junk. And I can remember when we were diving on the Lusitania to have that empty shaft, something was missing. Its propeller was missing. And if the propeller was in a museum, if it was serving some purpose, I could understand that. But to find it in a junkyard, waiting to be sold for scrap, you have to wonder, why did you do this? What was going through your brain? And it had to have been just a lark. And it's really sad.
resume-se a um punhado de dias preciosos. E agora o NR-1 dá finalmente frutos. O submarino descobre 2 novos locais, incluindo o mais velho que encontraram, contendo destroços romanos do século I a.C. As provas são agora incontornáveis. O Banco Scherchi foi uma encruzilhada importante durante toda a história do Mediterrâneo. Ballard está ansioso por encontrar mais, mas subitamente o mar torna-se escuro e irado. Well, we just found the best ancient ship we've ever discovered and we can't get to it. We got to get in the water, we can't get in the water. They're telling us we've got a storm that's coming that's going to be Sea State 5. This is our second major storm on this trip. We lost 32 hours to the last storm. How many hours are we going to lose to this one? You know, I want to get down, I can't get to it. Mas há uma forma de chegar sob as ondas. Ballard decide mandar descer o NR-1 durante a tempestade. Uma vez abaixo da superfície, o submarino estará livre das perturbações climáticas, livre para continuar a explorar. A bordo está o arqueólogo John Adams, ansioso por ver a nova descoberta em grande plano. Ao contrário da maioria dos submarinos de submersão profunda, o NR-1 tem 3 janelas do lado inferior. Para Adams, são janelas para as tragédias do passado. When you're diving, you can't get half a mile down like we are now. And it's easy to lose sight of the people. I suppose the last moments for them on board this vessel before it sank must have been the climax of a crisis that might have actually been going on for several hours as the well-organized machine that the ship is gradually breaks down and down it goes. So it's quite an awe-inspiring sight. Neste cemitério de navios perdidos, o NR-1 explora o último local. O novo navio é outra embarcação mercante romana que data do século I depois de Cristo, com uma carga raramente vista por cientistas. Uma pilha ordenada de pedras cortadas e 2 pilares, peças cuidadosamente talhadas como blocos gigantes de brincar, ainda à espera de mãos que as possam montar após 2000 anos. Talvez fossem as peças pré-fabricadas de uma construção antiga, cortadas numa pedreira egípcia e destinadas às costas romanas. Vai levar meses, mesmo anos, até que os arqueólogos tenham respostas, se alguma vez as descobrirem. Como sempre, Ballard está preocupado em proteger os locais para a posteridade. When we discovered the Titanic, we did not file a claim of ownership. And I was later told that had we done that, had we recovered one little object, we could have claimed it, and in so doing, helped protect it. Ao trazer os artefatos de Scherchi para a superfície, Ballard estabelece o seu direito a reivindicar os locais em tribunal, se alguma vez for necessário. Oh, this is very heavy, Kathy. Very heavy. Por agora, Ballard vai colocar os artefatos recuperados do Banco Scherchi na Fundação de Investigação Marinha, onde serão preservados segundo os mais rigorosos padrões arqueológicos. That's one. The one you were sort of curious about its shape. Em conjunto, Ballard e os cientistas provaram que o novo mundo da arqueologia do alto mar pode fazer maravilhas. I feel very good. I feel that this, really is a historic expedition. This is the first major deep sea archaeological expedition. An incredible team of people from incredibly diverse backgrounds, working together for the first time to try to do something that has never been done before. So I think we have shown that the deep sea is a repository of human history on a scale we just never comprehended before.
histórias arqueológicas do Mar Alto correrão perigo com os recuperadores de salvados e os caçadores de tesouros? Bellart acha que sim, enquanto eles não aprenderem a respeitar o passado. I have no fundamental problem with treasure hunters if they don't destroy history in the process. And I don't think it's our right to destroy history. It's our right to find it and document it, but not our right to destroy it. Enquanto existirem maravilhas nos mares, as pessoas irão atrás delas. Algumas dessas pessoas serão caçadores de tesouros a sonhar com ouro e pedras preciosas. Outros serão cientistas, a sonhar com a descoberta espantosa que os espera a seguir. Este é o segredo mais bem guardado da Arábia. Um lugar onde pessoas e natureza se ligam intimamente em sociedade. Ambas precisam de sobreviver num ambiente implacável. É uma terra de surpresas, de milagres naturais, governados pelos ritmos do sol e do vento. Oman, a joia da Arábia. Encaixado entre a Ásia e a África, no ponto onde a Península Arábica encontra o Oceano Índico, situa-se o Sultanato de Oman. Altas cordilheiras de montanhas a norte e a sul e um enorme deserto de areia a oeste rodeiam o coração de Oman. Um deserto plano e pedregoso, o Jeddah. No verão, o Jeddah é um lugar muito quente, onde a realidade pode ser distorcida em magia e milagre. O lar do unicórnio, o Oryx árabe. Estes antílopes são mestres da sobrevivência no deserto, vivendo no limite daquilo que é possível. Mas os Oryxes tornaram-se quase tão míticos como o unicórnio. A sua história envolve um milagre de conservação. Ergueram-se, por assim dizer, dos mortos, escapando à extinção. Foram os habitantes locais que transformaram esse milagre em realidade. Em 1972, o Oryx árabe tinha sido levado até à extinção na natureza, devido à caça implacável. O Jeddah foi o último lugar onde foram vistos. Para os beduínos, o Oryx tornara-se apenas uma recordação. Mas, felizmente, graças aos governantes da Arábia e a importantes associações de conservação, alguns Oryxes passaram a ser criados em jardins zoológicos. Em 1980, por iniciativa de Sua Majestade o Sultão Qaboos bin Said, eles regressaram a Oman. Em 1982, depois de 2 anos de reajustamento aos novos ambientes, os Oryxes voltaram ao seu lar no Jeddah. Um regresso milagroso, prova de que os jardins zoológicos podem ajudar a salvar espécies na natureza. Atualmente protegidos pelo povo do Jeddah, os Oryxes podem levar uma vida normal. A sobrevivência depende de se manterem em movimento, em busca de bons pastos. A cria do Oryx nasce para uma vida dura. Com poucos dias apenas, tem de acompanhar a manada. Num dia de verão, o calor é insuportável, mas os Oryxes foram concebidos para lhe resistirem. A pelagem branca reflete o máximo de calor possível e, felizmente para eles,
o Jeddah tem mais árvores do que a maioria dos desertos. Um jovem macho tenta conseguir uma posição debaixo da árvore. No verão, a temperatura pode subir aos 47 graus centígrados à sombra. Os óryxes não param. As pastagens são escassas, mas eles ainda são melhores do que os camelos a converterem erva em proteínas. Têm uma resistência incrível e sabe-se que já têm passado quase 2 anos sem beber. Uma mãe não consegue ver o filho, só umas gazelas. Outra espécie que vai conseguindo viver aqui mercê da sua boa adaptação. Ela é obrigada a acompanhar a manada. Não pode perdê-la. Durante todo este tempo, os guardas florestais que seguem as manadas estão vigilantes. Hoje em dia, cada óryx é um exemplar precioso e os animais pequenos são os mais vulneráveis. Desde o beduíno do deserto, a Sua Majestade o Sultão, todo o povo de Omã se orgulha da sua fauna selvagem. A partir dos finais dos anos 70, uma série de leis e decretos proibiu todas as formas de caça e criou grandes áreas protegidas em Omã. Animais como o óryx podem agora viver menos ameaçados pela caça, uma oportunidade excelente para regressarem. A Abtarda Chlamydotis undulata, uma ave caçada até quase à extinção noutras partes da Arábia e aqui está a procriar. Atualmente as águias reais podem voar livremente e não apenas sobre o deserto central. Para norte, os grandes montes Ajar também são um lugar seguro. Com 3.000 metros de altitude, esta cordilheira é uma das joias mais preciosas da Arábia. Deus, Alá, fala do interior destas paisagens magníficas. A firmeza da fé islâmica ajudou a moldar o relacionamento singular do povo com a fauna selvagem. Os montes Ajar podem ser muito áridos, mas a sua forma trai a sua história. Os vales íngremes revelam a ação da água. O tesouro escondido dos montes Ajar encontra-se aqui. A água das chuvas é armazenada nas profundezas do ventre das montanhas. Quando os homens aqui chegaram pela primeira vez, aproveitaram esta água criando um sistema de canais chamado falaj. E assim se formaram os oásis, ilhas de verde num mar de rochas do deserto. A fauna selvagem depressa os seguiu. O Sagrado Corão enaltece o espírito daqueles que tornaram o deserto verde e daqueles que se consideram guardiães da natureza. Os abelharucos de faces azuis consideram os oásis feitos pelo homem um lar ideal. À beira desta aldeia, no único banco de areia adequado, há uma competição feroz por locais de nidificação. À medida que vão chegando mais abelharucos de África, as brigas são constantes e a guarda dos buracos é agressiva.
As novas regras fundamentais da estação vão se estabelecendo gradualmente e nasce uma comunidade. Os abelharucos criam laços muito fortes entre eles, mas os machos ainda têm de assegurar a lealdade das companheiras com prendas apetitosas. Depois de demonstrar a sua perícia a arranjar comida, o macho é recompensado com a oportunidade de começar uma família. Os abelharucos comuns também voaram de muito longe para nidificarem nesta mesma colónia. Todavia, isso não lhes dá privilégios especiais. A eclosão das crias faz da recolha de comida um trabalho a tempo inteiro. No Falage, estas abelhas vieram beber. Outras recolhem néctar e pólen no deserto. Voam até muito longe para encontrarem plantas em flor. O ninho está escondido, em segurança, na abóbada das tamareiras. Se uma coletora regressa de uma boa fonte de comida, executa uma dança vibratória que mostra às irmãs a direção e a distância exatas, a partir do ninho, e até o seu grau de qualidade. Outras estão de serviço na ventilação, conservando o ninho fresco. Um ninho cheio de mel é sempre um recurso tentador. Estes vespões roubam mel e também levam abelhas destas, se puderem. Uma onda mexicana é o primeiro aviso das abelhas aos vespões. Depois atacam. Estas abelhas têm ferrões tão potentes como as abelhas comuns. E desta vez o vespão é a vítima. Outro predador? Não exatamente. Estas também são conhecidas como abelhas beduínas, porque mudam de casa se são incomodadas. Os omanis são as únicas pessoas capazes de trabalhar com elas, associando uma compreensão profunda da sua biologia com uma técnica incrível. Eles afagam as abelhas. Os movimentos são lentos e suaves. E, surpreendentemente, as abelhas não o picam. Ele corta cuidadosamente o ninho, separando os alvéolos do mel em cima dos alvéolos de procriação em baixo. A técnica é perfeita. O filho observa e aprende. Ele põe os alvéolos de procriação num pau para os transportar. Antes de levarem o ninho para o novo lar em sua casa, têm de esperar até ao final do dia, depois de todas as coletoras terem regressado e de a colónia estar novamente completa. O dom da água aproximou as comunidades de homens e de animais selvagens,
agrupados ali à volta do falage vivificante. Mas a domesticação da paisagem por parte dos homens limita-se apenas a alguns oásis. Os seus esforços são tolhidos pela natureza dos montes Ajar, que se erguem quase verticalmente e que ainda guardam mais segredos. Estes homens conhecem bem todos os caminhos através das montanhas, já que é por eles que perseguem alguma rara camurça branca. É um animal esquivo que se esconde facilmente entre os rochedos escarpados dos montes Ajar. Atualmente estes homens não são caçadores, mas guardiães, que usam a sua perícia na montanha para vigiarem a sua vizinha, que raramente aparece. Às vezes, numa patrulha de 3 dias, não encontram uma única camurça branca. Finalmente, um tar da Arábia, filmado aqui pela primeira vez na natureza. Este é um dos mamíferos mais raros do mundo, com uma população de apenas 2.000 e que só se encontra nestas montanhas. Aqui as pessoas respeitam o tar como um símbolo da singularidade do seu lar. A descoberta de uma cria é sempre um momento de orgulho. A cria fica perto da mãe. Ela sabe como contornar os rochedos traiçoeiros. A cria tem boas razões para se sentir vulnerável. Os rochedos assustadores escondem outros perigos. Um lobo da Arábia. Populações escassas, raramente avistadas por pessoas, tentam sobreviver nestas montanhas. Mais pequenos e mais magros do que os canis lupus occidentalis, são igualmente astutos e comem tares. As cabras têm uma fraqueza que lhes é fatal, e este lobo aproveita para montar uma armadilha. Têm de beber regularmente, o que é invulgar para animais do deserto. Isso impele-as para as fontes da montanha. É aí que o lobo ataca. Ocorrem tragédias, mas os ritmos do dia e da noite continuam. A fêmea de tar procura a cria. Outros animais com uma visão mais penetrante também procuram. Uma águia da estepe avista qualquer coisa e um britango depressa a segue. Encontraram a cria de tar. Nada poderia sobreviver a uma queda assim. As águias da estepe são muitas vezes as primeiras a chegar. Uma carcaça fresca é um recurso raro nestas montanhas áridas. A águia é maior e mais forte do que o britango. Ele vai ter de se contentar com as sobras.
A morte da cria conserva o britango vivo. O destino de ambos, entretanto, está nas mãos de Deus. O povo de Omã aprende isto das palavras do Sagrado Corão. É Deus que mantém as aves no céu. Ele vela por todas as coisas vivas. O sol aquece rapidamente as rochas, transformando as montanhas numa máquina geradora de vento. Às vezes o vento parece não surgir de lado nenhum, apanhando pó e areia à medida que sopra firmemente para sul, para o deserto. Uma tempestade de areia. O deserto, no seu aspecto mais terrível. Uma ocorrência violenta e inevitável que ameaça destruir tudo. Uma tempestade como esta pode soprar durante 2 ou 3 dias. O ar quente, cheio de areia, fica como pó. Os ventos, entretanto, acabam por amainar e a areia começa a assentar, soprada agora ainda mais para sul. Este é o Rub al-Khali, a região vazia, uma terra vasta esculpida pelo vento e em mudança permanente de cor e textura ao sabor do dia e da noite. Talvez nunca possamos compreender totalmente como é que isto acontece. Mas a beleza das dunas é ilusória. Nesta vasta área que se estende para o oeste até a Arábia Saudita, poucas coisas podem sobreviver. Diz-se que há cidades inteiras enterradas aqui, perdidas debaixo da areia. A região vazia é uma barreira para todos, excetuando os mais corajosos que tentam atravessá-la. Forma uma parede de vazio que define a orla ocidental do deserto central de Omã, o Jeddah. Não se pode prever quando ou onde, mas às vezes acontecem aqui milagres. Há uma alteração no ar. O Jeddah é abençoado com chuva. Em poucas horas, bolsas do deserto transformam-se em lagos. Mas não vão durar muito ao sol e ao vento. Em apenas alguns dias, a vida ressurge da areia do deserto. Estes são notostráceos e são das criaturas mais antigas do mundo. Deitados na areia, sob a forma de ovos minúsculos, os notostráceos podem esperar 10 anos que a chuva caia e forme charcos em cima deles. E quase milagrosamente, em apenas alguns dias eles crescem até aos 3 centímetros.
A corrida é para acasalarem e enterrarem os ovos antes que os charcos sequem. A sua vida é curta e movimentada, talvez 2 ou 3 semanas. Não são só os oryx que são atraídos para os charcos. Os cortiçóis voam para cá de 50 km de distância. Têm de beber todos os dias. Primeiro hesitam, nervosos. Um falcão está oculto pela névoa produzida pelo calor. Os cortiçóis são forçados a beber aqui, não só por eles mesmos, mas também por causa das crias, escondidas nos ninhos a grande distância. Os adultos estão magnificamente planeados, em especial as penas do peito, que servem de reservatório para a água que poderá ser levada para as crias. Mas têm de se manter alerta. Sem se deixar intimidar pela confusão de asas, o falcão escolhe a vítima. Precisa desesperadamente de uma refeição. Está faminto. Ela pode significar a diferença entre a vida e a morte. Mas algumas crias vão ficar sem água. O povo do Jeddah chega rapidamente aos charcos. Podem passar anos até às próximas chuvas. As suas vidas nómadas também são governadas pela necessidade de seguirem a chuva. Estas árvores têm raízes compridas que aproveitam ao máximo a água. Este é o lar de uma cria de águia real com apenas algumas semanas. A mãe fica perto para guardar o ninho. Estão ambas famintas, mas têm de esperar que o macho regresse com comida. Uma lebre ou talvez um lagarto grande. As águias reais têm de caçar numa grande área para alimentarem uma família. O deserto só pode sustentar alguns predadores grandes como estes. Ela não tem nada para a cria. Tem de guardar o ninho. O macho tem de aparecer depressa, mas há dias que não é avistado. Ela só pode esperar e vigiar o horizonte. As pegadas de Oryx são o último esconderijo patético para os notostráceos, à medida que a água é levada, como por encanto, pelo sol ardente. A morte deles é lenta, por falta de oxigênio e de secação.
Felizmente alguns tiveram tempo suficiente para porem ovos. Minúsculas cápsulas de vida, estes ovos podem ficar 10 anos na areia, à espera das próximas chuvas. É tarde demais para a águia real. O macho não chegou a aparecer. A cria morreu. Forçada pela fome, a fêmea abandona o ninho. Talvez nunca saiba o que aconteceu ao companheiro. O calor abrasador está de volta. Sem se deixar deter pelo calor, um macho dominante de Oryx está decidido a cobrir as fêmeas desta manada que estão prontas para acasalar. Mas ele também precisa de vigiar os machos subordinados, que podem tentar imiscuir-se sorrateiramente. Passou anos a lutar por este privilégio e não aceita bem ser desafiado. Acabará por ser deposto numa luta sangrenta, mas por agora as crias da manada serão dele. A noite cai e a temperatura desce regularmente. A vida do deserto começa a mudar. Por todo lado, em Oman, as pessoas viram-se para Meca e rezam a Allah, entregando-se à sua grandeza. À medida que o sol perde o seu poder sobre a terra, vai-se revelando um novo mundo, o mundo das noites árabes. Uma raposa de Rupel. Como muitos outros animais do deserto, ela espera pelo frio da noite para partir em busca de comida. Mas o perigo espreita nas sombras. Uma vípera Amodites não atacaria deliberadamente uma